Boa noite, galera. A paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar para você um texto nessa noite que eu disse que eu deixaria, que eu disse que eu ministraria uma palavra aqui através de vídeo para poder facilitar para a galera que não tá com internet para poder assistir as lives. E o texto que Deus ministrou no meu coração nesses dias, na verdade Deus me falou sobre alguns homens da Bíblia, alguns homens da palavra, e eu creio que exatamente esse tempo que o Senhor tem para nós. E sobre esses homens, alguns deles como Noé, como Daniel, como João Batista, como Davi, e aí eu como Abraão também, Jacó, Isaac, e eu creio que nesse tempo Deus tem homens para ser revelados, mulheres para ser reveladas nessa terra. Só que tudo vai de encontro ao seu posicionamento, a sua posição em Deus, como que você tem agido, como você tem feito, como você tem vivido nesses dias. E aí o texto que Deus ministrou no meu coração, eu não vou ler, eu só quero citar o texto e eu quero que você entenda a revelação que Deus tem para nós nesses dias. O texto é de Daniel, capítulo 5, onde o rei Belsazar monta uma festa para 1000 dos seus homens, e ele faz uma festa para 1000 pessoas, é uma grande festa. E aí nessa festa ele pede para usar os utensílios de ouro, de prata, as taças do templo de Jerusalém, que haviam sido saqueadas, e eles servem as bebidas nessas taças, nesses utensílios do templo. E no meio da festa, no lugar principal, mais claro do palácio, aparece como mãos humanas escrevendo uma frase na parede. E naquele momento a Bíblia fala que o rei se desespera, que ele grita, que os seus joelhos batem um no outro de tanto que tremiam, que as suas pernas vacilam, e naquele pavor todo ele chama os magos, ele chama os astrólogos daquela época, ele chama os videntes daquela época, e nenhum deles, ele começa a oferecer coisas. Olha, eu vou dar cordão de ouro, eu vou dar poder, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar presentes, e nenhum deles consegue ler aquela situação. E de repente a rainha escuta os gritos do rei, o desespero do rei, o pânico do rei, e ela chega e fala assim: olha, no tempo do teu pai tinha um camarada que possui, a Bíblia fala, acho que os espíritos dos deuses, porque eles não sabiam se referir ao Deus vivo, mas ela fala, olha, naquele tempo tinha um homem que era a solução dos problemas, e ele revelou coisas para o teu pai que homem nenhum nessa terra conseguiu entender, e o que ele disse aconteceu de verdade. E o rei fala, então manda chamar esse homem. E de repente vem Daniel. Daniel, que por sua vez já tinha passado por poucas e boas, né? E ele chega e fala, olha, eu sei o que está escrito. E naquele momento o rei começa a oferecer coisas, e ele fala, peraí, pode ficar com teus presentes, pode ficar com teu salário, pode ficar com essas coisas, porque isso não me interessa. Aqui está escrito isso, isso, e ele começa a dizer as coisas que estavam escritas na parede, ele começa a dar a revelação da palavra que estava lá. E Deus ministrou uma palavra no meu coração sobre isso. E o que o Senhor me disse, tem acho que 3 ou 4 dias, se não me engano foi segunda-feira, Deus falou comigo, em tempos de crise nessa terra, somente homens espirituais conseguem discernir, somente homens espirituais conseguem trazer a solução do problema, porque problemas carnais, homens carnais resolvem, sabe? O que Deus me disse é simplesmente assim, por conta do coronavírus, as coisas carnais têm sido resolvidas. Tem médicos no hospital de Albert Einstein, tem médicos nos Estados Unidos, tem médicos no mundo todo estudando para saber a cura, para saber a vacina, saber o medicamento que vai usar. Mas espera aí, você tem notado que tem por trás do coronavírus também tem um grande problema para ser resolvido, que é o problema social, o problema de contato, o problema do distanciamento de pessoas, e que somente homens espirituais vão conseguir discernir coisas do Espírito. E somente esses homens espirituais precisam entender que as coisas do Espírito são resolvidas no Espírito. O que eu quero te dizer é o seguinte, coisas carnais a gente resolve com homens carnais, e coisas espirituais somente homens espirituais resolvem. A minha pergunta para você nesses dias é: o que Deus quer de você? Como você tem agido nesses dias?
Será que você tem vivido o mesmo pânico, a mesma histeria que as pessoas têm passado nesses dias? Ou será que você tem sido diferença? E eu não falo para você não se preocupar, lógico que você tem que se preocupar sim. Não estou falando que aqui tem uma auréola aqui e a sua santidade vai te prevenir do coronavírus. Não, eu vou para a igreja porque na igreja eu não vou pegar o coronavírus. Não, a gente não está reunindo na igreja para não ter contaminação. Não ter aglomeração de pessoas e você não levar a doença para tua avó, para o teu avô, para os teus pais, sabe? E é justamente por conta disso que eu estou falando com você nesses dias. Tem algo de Deus para nós. Eu gravei um vídeo, eu mandei para alguns pastores aqui de Mantena, e eu disse: o que você acha que Deus está esperando de você? Porque eu acredito que depois de toda a crise, eu tô meio confuso com tudo isso que está acontecendo. Eu ainda acho que é uma jogada política, eu ainda acho que realmente tem coronavírus, eu ainda acho que realmente é uma questão de saúde, mas eu também acho que tem uma manipulação da mídia muito grande. Mas o que você acha? Eu acho que depois de toda a crise, Deus traz um derramar dele. E será que você, como homem espiritual, como mulher espiritual, você está preparada para o que Deus vai fazer? Esse ano nós tivemos o Descende, onde alguns homens de Deus abriram as portas do céu sobre o nosso país. Nós estamos esperando o grande derramar, mas você está pronto para o que Deus vai fazer? Você está pronto para o que Deus vai derramar? Porque se você não tiver, não adianta você causar histeria por conta do coronavírus. Não adianta você, eu vou à igreja aos domingos. Não, eu quero saber se você está pronto. Se você é a solução dos problemas. Porque eu acredito que se o Espírito Santo de Deus habita em você, você precisa carregar algo que traga paz, que traga justiça e que seja a solução dos problemas. Seja a solução dos problemas da tua casa. Eu nunca esqueço, o dia que meu pai morreu, eu cheguei em Campinas, eram as meia-noite. Eu saí de Vitória, o voo eram às 8, eu cheguei às meia-noite em Campinas, final da história. E eu tinha um único primo, que era cristão, que era evangélico, vamos dizer assim, que era temente ao Senhor e tinha todos os preceitos. Numa família inteira, eu tinha um primo assim. E quando eu cheguei no velório do meu pai, eu não entrei na sala porque eu não quis ver, esse primo meu estava deitado com a cabeça em cima do meu pai, morrendo de chorar. E eu chamei ele e falei: cara, vem cá, olha para nossa família, tá todo mundo destruído. Se eu e você somos os únicos aqui que tem o Espírito de Deus, a consciência do Espírito Santo, não formos fortes para consolar aqueles que choram nesse momento, é meu pai, mas nós precisamos consolar essas pessoas aqui. E a gente está perdido, porque a gente vai cair no embalo da depressão junto com eles. E ele, poxa, é verdade, a partir daquele momento ele já ficou centrado, ele já ajudou a consolar a galera, ajudou a ficar todo mundo tranquilo. Então eu penso, nós precisamos trazer aquilo que é o reino de Deus para essa terra. Só que nos momentos de crise, não espera Bolsonaro, por favor, não espera governo, não espera médicos, espera que Deus te use para que você seja instrumento de transformação nessa terra, para que você seja instrumento de resolver os problemas. Porque não adianta a gente colocar um monte de coisa para ser feita aqui e falar que eu tenho feito um monte de coisa para Jesus, eu tenho tocado, eu tenho ministrado, eu tenho pregado, eu tenho ido à igreja. Cara, será que é isso mesmo que Deus quer de você? Ou será que nos momentos que você realmente precisa ser forte, você tem se acovardado? Eu quero te convidar nessa noite, porque ainda é noite, provavelmente você vai ver isso amanhã cedo, mas eu quero te convidar nessa noite a você ser instrumento dos céus aqui, a você resolver os problemas que tem para ser resolvidos, a você ser a solução no meio das pessoas, a você ser a diferença no meio delas. E a diferença não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, a diferença é você ser a Bíblia no meio das pessoas, é você ser as boas novas. Quando todo mundo só vê uma notícia, você traz uma palavra de vida, você traz uma palavra de vitória. E eu creio que no nome de Jesus, isso vai passar muito rápido. Porque eu creio no médico dos médicos, eu creio no Deus que traz cura, eu creio no Deus que traz paz e no Deus que é justiça para a nossa nação. E também eu creio no Deus que é um Pai de amor e que vai derramar presentes sobre nós. Então se prepara, seja essas pessoas de resolução, seja essas pessoas que tragam a solução dos problemas de modo imediato. Quando está todo mundo desesperado, seja você a paz do local. Porque você carrega o Espírito Santo. Você carrega o Senhor Jesus dentro de você. Então, onde você chega, precisa ser cheio da glória de Deus. Tamo junto?
Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração. Um beijo no teu coração. Seja fortalecido pelo Espírito Santo. Seja fortalecido através da palavra do Senhor Jesus. Eu amo vocês. Tamo junto. É nóis.